Imagine só, você caminhando por um campo de trigo dourado, um mar de O mistério dos círculos nas plantações não é novo, não. Longe disso. Histórias sobre desenhos estranhos aparecendo em plantações são contadas há gerações, passadas de pai para filho, e geralmente atribuídas a forças sobrenaturais ou espíritos brincalhões. Um dos primeiros relatos que se tem notícia é do século XVII, quando um panfleto descreveu um diabo ceifador na Inglaterra que criava círculos em campos de aveia. O panfleto, que vinha até com uma ilustração em xilogravura, mostrava a criatura diabólica segurando uma foice, sugerindo que o fenômeno tinha uma explicação sobrenatural. Essas histórias antigas abriram caminho para o fascínio que temos hoje pelos círculos nas plantações, preparando o terreno para um mistério que continua a nos cativar e intrigar até hoje. Durante séculos, as explicações para os círculos nas plantações variaram do sobrenatural ao meteorológico. Tinha gente que jurava de pés juntos que as formações eram obra de fadas, bruxas e até do próprio capeta, inventando histórias de magia e travessuras no meio da roça. Outros, mais pé no chão, buscavam explicações mais terrenas, dizendo que os círculos eram causados por fenômenos climáticos incomuns, como redemoinhos, microexplosões ou raios globulares. A comunidade científica, sempre na dela, se mantinha cética, geralmente atribuindo as formações a brincadeiras de mau gosto ou a fenômenos naturais que ainda não eram totalmente compreendidos. Sem nenhuma prova concreta, os círculos nas plantações continuaram relegados ao mundo do folclore e da especulação, mais uma curiosidade do que um objeto de estudo científico sério. A década de 1970 marcou um ponto de virada no estudo dos círculos nas plantações. O fenômeno explodiu na consciência pública, com relatos de formações complexas no sul da Inglaterra. Essas novas formações apresentavam padrões geométricos intricados, além da capacidade de qualquer fenômeno natural conhecido. A escala e a complexidade desses desenhos chamaram a atenção da mídia e do público. O debate sobre suas origens esquentava. Seria um resultado de tecnologia avançada ou mensagens de outro mundo? A complexidade dos desenhos dos círculos nas plantações continuou aumentando ao longo das décadas de 1980 e 1990. Os círculos simples deram lugar a pictogramas elaborados, muitas vezes incorporando conceitos matemáticos e símbolos astronômicos. Algumas formações chegavam a ter centenas de metros de extensão, com desenhos intricados que só podiam ser vistos de cima. Um exemplo notável é a formação da estrela do Castelo de Barbury, que apareceu em Wiltshire, na Inglaterra, em 1996. As plantas amassadas eram frequentemente entrelaçadas em padrões complexos, com os caules dobrados, mas não quebrados, sugerindo uma força que agia com precisão e controle impressionantes. O mistério se aprofundava, alimentando especulações e capturando a imaginação de pessoas no mundo todo. A crescente frequência e complexidade dos círculos nas plantações atraíram a atenção de cientistas, pesquisadores
e, claro, dos céticos de plantão. Muitos tentaram desmascarar o fenômeno, dizendo que as formações não passavam de brincadeiras elaboradas feitas por artistas ou piadistas talentosos. Esses investigadores céticos apontavam para a falta de evidências físicas em muitos locais, argumentando que as formações poderiam ser facilmente criadas usando ferramentas e técnicas simples. Embora essas demonstrações provassem que alguns círculos nas plantações poderiam ser feitos por humanos, elas não conseguiam explicar a escala, a complexidade e, muitas vezes, o isolamento geográfico de muitas das formações. O debate fervia, com céticos e crentes se enfrentando em discussões acaloradas sobre a verdadeira natureza desses padrões enigmáticos. Em 1991, dois britânicos, Doug Bauer e Dave Chorley, chocaram o mundo ao assumirem a autoria de centenas de círculos nas plantações durante a década anterior. Suas ferramentas? Uma tábua de madeira, uma corda e um dispositivo de mira simples. Embora suas técnicas pudessem explicar a criação de algumas formações, muitos pesquisadores argumentaram que seus métodos não conseguiam reproduzir a complexidade e a escala de outras. Além disso, a confissão deles destacou um aspecto importante do fenômeno: o elemento humano. Seja pela busca por fama, por expressão artística ou simplesmente por uma boa pegadinha, os humanos, sem dúvida, desempenharam um papel na criação de alguns, mas talvez não todos, os círculos nas plantações. Algumas teorias propuseram que condições atmosféricas incomuns, como vórtices de plasma ou microexplosões, poderiam criar correntes descendentes localizadas, capazes de achatar as plantas em padrões circulares. Outros sugeriram que anomalias eletromagnéticas ou fontes de água subterrâneas poderiam estar envolvidas, influenciando o crescimento das plantas e contribuindo para a formação desses padrões enigmáticos. No entanto, essas teorias geralmente não apresentavam evidências conclusivas para sustentar suas afirmações. Embora os fenômenos atmosféricos e geofísicos pudessem, sem dúvida, influenciar o crescimento das plantas e criar padrões incomuns na natureza, sua capacidade de gerar os desenhos intricados observados em muitos círculos nas plantações permanecia um tema de debate. Talvez a explicação mais intrigante e controversa para os círculos nas plantações seja a hipótese extraterrestre. Os defensores dessa teoria acreditam que algumas formações são criadas por seres extraterrestres como uma forma de comunicação ou para deixar sua marca em nosso planeta. Eles apontam para os desenhos complexos de algumas formações, muitas vezes incorporando conceitos matemáticos e símbolos astronômicos, como evidência de uma inteligência superior à nossa. Alguns chegam a interpretar esses desenhos como mensagens ou avisos de civilizações avançadas, nos alertando para questões ambientais ou nos preparando para sua chegada. Sem provas concretas de envolvimento extraterrestre, essa teoria, embora intrigante, permanece em grande parte sem fundamento. O mistério que cerca os círculos nas plantações invadiu a cultura pop, inspirando inúmeros livros, documentários, filmes e séries de televisão. De Arquivo X a Sinais, de M. Night Shyamalan, os círculos nas plantações se tornaram sinônimo do inexplicável e do paranormal. Esse fascínio vem do nosso desejo inato de entender o mundo ao nosso redor, principalmente os aspectos que desafiam explicações fáceis. Os círculos nas plantações, com seus desenhos complexos e aparições repentinas, mexem com nosso senso de admiração e com nosso fascínio pelo desconhecido. O mistério duradouro dos círculos nas plantações serve como um lembrete de que não temos todas as respostas. Apesar de décadas de pesquisa, investigação e debate, o mistério dos círculos nas plantações persiste. Embora algumas formações possam ser atribuídas à engenhosidade humana ou a fenômenos naturais, outras continuam a desafiar explicações fáceis,
com sua complexidade e precisão desafiando nossa compreensão do mundo? Serão os círculos nas plantações resultado de brincadeiras elaboradas, de forças naturais que ainda não compreendemos ou de algo ainda mais extraordinário? A resposta, assim como as próprias formações, permanece indefinida, envolta em mistério e aberta a interpretações. É uma prova do poder duradouro do mistério e da nossa curiosidade insaciável em desvendar os segredos do desconhecido.